Bem-vindo a mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics. Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers. Fala, galera do Data Hackers! Estamos aqui hoje junto com o podcast About Data do Zorro Analytics para falar com um cara que é uma fonte de inspiração para muitos aqui da área de dados no Brasil, Thiago Cardoso. Se você não conhece Thiago Cardoso, ele é o diretor sênior de Data e AI no iFood e um dos grandes nomes de dados no nosso país. Seja muito bem-vindo, Thiago. Ô, Gabriel, muito obrigado pela introdução e a admiração é mútua também. Ah, boa! Bom, galera, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, tá? Pouca gente sabe disso. Lá nos primórdios, 2015, se não me engano, entre 2015 e 2016, a gente estava bem no comecinho da área de data da Hotmart, não tinha nem 3, 4 funcionários ainda. E o Thiago abriu as portas da Requima, que era a empresa que ele trabalhava até então, para fazer um benchmark com a gente, né? Ele contou muita coisa da área de dados. Os caras já estavam em 2020 naquela época, tinha muita tecnologia mais moderna. Eles já lidavam com problemas de dados muito complexos, que lá na Hotmart a gente ainda estava bem no comecinho. Mas foi uma conversa muito inspiradora que eu aprendi demais. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando com ele hoje. E eu tenho certeza que ele também vai ensinar muito para todos vocês aí que estão ouvindo a gente. Valeu de novo, viu, Thiago? Legal, um prazer participar aqui com você. Boa! Thiago, cara, hoje você é diretor de Data e AI no iFood, né? Uma grande empresa, todo brasileiro com certeza conhece, todo brasileiro com certeza pede algumas vezes na semana um prato lá, mas nem sempre foi assim, né? E eu acho que seria muito legal você contar pra galera que tá ouvindo um pouco da sua trajetória. O que o Thiago fez até ir parar no iFood, porque é uma trajetória muito interessante também. Legal, a gente começou em 2009, final de 2009, a gente fundou a Requima, né? No começo era uma ferramenta para entender o que se falava nas mídias sociais. Então as empresas queriam saber assim, olha, o que falam de carro, do setor automobilístico, o que falam de uma determinada marca na internet. E a gente começou a desenvolver essa ferramenta. E não tinha como a gente analisar dado de internet no volume que eram aqueles dados sem usar a inteligência artificial, né? E a gente está falando na época do Orkut, as mídias que a gente monitorava, né? Era o Orkut, Twitter, o começo do Facebook. Caramba! Né? Então, a gente precisava de alguma ferramenta para escalar aquela análise. Ela era feita manualmente na época. Então, as pessoas liam cada conteúdo e falavam, olha, isso aqui fala de carro sobre segurança, isso aqui fala sobre tal aspecto do carro e assim por diante. Então, a gente começou a estudar IA para resolver esse problema. Eu fiz meu mestrado nessa época e com o tempo a gente foi vendo que as empresas estavam muito interessadas em entender essa parte dos dados ao invés da parte de mídia social. Elas queriam saber, olha, como que vocês processam esses dados? Como que vocês conseguem desenvolver esses modelos de IA? E a gente começa a oferecer não a parte de mídias sociais, mas a parte de processamento de dados e de IA. Então a gente começou a desenvolver sistemas de IA, a gente trabalhou com grandes empresas, a gente trabalhou com Embraer, Ambev. Olha que legal. E várias outras. Em 2019 a gente começou a trabalhar com o iFood e em 2020 o iFood adquiriu a Requima para poder ajudar a estruturar a parte de IA dentro do iFood. Então a gente veio como um reforço ali para o time de IA para construir esse time de dados do iFood. Que legal, cara. Eu lembro que a Requima, né, além de ter você, tinha várias mentes brilhantes de dados assim no cenário da época, né? Eu acredito que para vocês entenderem melhor, para a galera entender melhor, a Requima era tipo a OpenAI do Brasil na época, assim. Tinha vários caras brilhantes, vários caras que dominavam tópicos avançados em analytics, em data engineering até, assim. Então, o iFood foi esperto e conseguiu levar vocês para a estrutura, né? Legal, assim, nessa época a gente aproveitou muito o celeiro de talento que tinha ali na UFMG. Perfeito. Né, que voava um pouco embaixo do radar. E a gente conseguiu ter muita gente legal, assim. Então, o pessoal que trabalhava na Requima, né? Quem não tá no iFood, quem saiu antes de ir pro iFood, acabou indo para Microsoft Research, para o DeepMind, para lugares fora, outros grupos de pesquisa.
Oh, isso é uma coisa legal de falar, né? Pouca gente sabe, mas Belo Horizonte continua até, né? Sempre foi um celeiro de profissionais de ciência, computação, sistemas de informações e tudo mais, né? Então sempre teve essa formação de grandes profissionais. Tanto que isso foi usado para a Google para abrir o primeiro escritório da Google fora dos Estados Unidos, foi em Belo Horizonte e tem até hoje, né? Sim, exatamente. Era a Aqua. Inclusive, um dos nossos sócios da Requimo, o Ivan Moura Campos, ele foi um dos fundadores da Aquan também. Olha que legal. Que foi comprada pelo Google e aí eles montaram esse escritório lá em Belo Horizonte. Sensacional, cara. Que legal. Muito legal olhar para trás e ver todos esses pontos que foram se conectando até chegar onde a gente está hoje, né? E a gente acabou nos conhecendo ali nessa época que BH estava fervilhando de startups, de empresas. Exatamente. Começando ali mais ou menos na mesma época, né? Tinha até a brincadeira que o pessoal falava que tinha o São Pedro Valley, né? Que é o bairro São Pedro de BH, tinha várias startups e aí o pessoal começou a comparar ele com o Vale do Silício americano. Né? Sim, exatamente. Muito legal. Bom, então, beleza. iFood comprou a Requima, trouxe tanta mente brilhante para dentro da empresa, mas como é que foi, como é que foram esses passos aí até o iFood se tornar a empresa analítica que é hoje, a empresa conhecida pelas soluções de AI, de machine learning que tem hoje? Então, a história do iFood com a AI, ela começa em 2018. 2018, a alta liderança do iFood identificou que IA era um tema importante, dados eram um tema importante, Perfeito. Então eles começaram uma transformação gigante dentro do iFood, assim. E uma coisa que me impressiona muito no iFood é a velocidade que a empresa consegue se mover, sabe? Que Apesar legal. de ser uma empresa de quase 6 mil pessoas, ela tem uma agilidade para determinar uma direção, mudar de direção e fazer o que for preciso. E aí em 2018 eles falaram, olha, vamos transformar o iFood numa empresa data-driven. E a gente começou a fazer uma certificação e um treinamento de todas as pessoas dentro do iFood, que a gente chamava de Badu, que é um Business Analyst Heavy Data User. E treinou todo Legal, mundo, hein? inclusive em SQL, assim. Tinha vaga para advogado do iFood que falava assim, olha, desejável conhecer SQL, porque você vai ter que aprender alguma coisinha de SQL aqui dentro. Então empoderava as pessoas a conseguirem analisar os dados, entenderem sobre as áreas delas, né? Então isso foi em 2018, 2019. 2020, o iFood faz 2 aquisições de empresas de IA, então a Requima é uma delas, e a outra é a MapLink, que é uma empresa de otimização logística. Legal. E começa uma fase de consolidação de IA dentro do iFood. Então, escolher alguns casos de uso, olhar e falar assim, olha, aqui a gente enxerga um ROI bom para inteligência artificial, vamos colocar IA nessa aplicação. E assim por diante, a gente foi espalhando IA dentro do iFood. Hoje a gente tem mais de 150 modelos diferentes de IA rodando. Que legal, cara. Então, assim, fazer uma compra no iFood, você vai passar por dezenas de modelos ali até concluir aquela compra. E em 2023, agora, a gente chega na fase de IA generativa. Então, a gente está passando mais uma vez por daquele treinamento data-driven, né, aquela transformação data-driven na empresa. Agora, a gente está fazendo isso mais para Generative AI, que é uma tecnologia que gerou uma facilidade muito grande de resolver alguns problemas com IA, e todo mundo tem que entender um pouquinho de como que funciona isso e como que pode ajudar no dia a dia. Que legal. Cara, eu imagino que muita gente que está ouvindo a gente está tentando pensar assim, nossa, tem 150 modelos aqui no iFood, onde será na plataforma que eu estou usando aqui e tem uma AI por trás. Que exemplos legais que você tem aí de onde que o iFood usa AI, Machine Learning, Data Science hoje em dia? Então, vou até seguir um pouquinho a ordem aqui de como o pedido é feito, né? Legal. Eu entro no app, eu tenho ali diversos algoritmos de recomendação. Então, quais são os pratos que vão ser mais interessantes para você, como que eu ordeno as categorias, os produtos, todos esses tipos de ordenação. A gente tem anúncio dentro do app, Ads, é uma outra aplicação de IA. Quando eu faço um pedido, eu tenho a parte de otimização logística. Então eu preciso saber quando esse pedido vai ficar pronto para saber quando que eu envio o entregador. Então a gente tem um modelo para prever quando o pedido vai ficar pronto para eu poder enviar o entregador no melhor momento possível. Que legal. Para a comida chegar quente na sua casa e ao mesmo tempo a gente não ter ociosidade nessa malha logística, né? Para avaliar um pedido e uma transação, a gente também tem a análise de fraude. Então saber se uma determinada transação é segura, se o cartão realmente pertence ao dono da conta,
e assim por diante. Então tem muita aplicação de IA, assim, desde coisas que às vezes são pequenininhas, um botão, uma recomendação, um item, até coisas maiores que impactam várias áreas. Por exemplo, grande parte do budget de marketing hoje é gerenciado por IA. Que legal, cara. Hoje vocês conseguem estimar quantos profissionais de dados tem no iFood? Algo assim? Olha, a gente tem, no time de data centralizado, a gente tem 300 pessoas. Legal. Divididas entre analistas de dados, pessoas que estão trabalhando com IA, então cientistas de dados, e o time de engenharia de dados que mantém essa plataforma toda rodando para o time utilizar. Mas fora do time de data centralizado, a gente tem mais de 800 pessoas ali que desenvolvem dados de alguma forma. Exato. Que legal. Isso entra só os... Como é que é? Business Analysts Have Data Users ou também entra outros tipos de profissionais descentralizados? Não, majoritariamente são esses badus, mas os badus. Majoritariamente são eles, mas podem ter alguns outros profissionais também. Que legal, cara. Muito legal. É um case fantástico aí, sem dúvida. Eu imagino que para sustentar tudo isso, né, para esse tanto de gente no time central ali, você tem que ter uma estrutura muito robusta, né? Você tem que ter processos muito bem estruturados, uma governança muito boa, porque não é só pôr uma pessoa lá na ponta usando dados do jeito que ela quiser, né? Como que vocês organizam isso hoje? A gente tem um time de governança que tem assim como uma missão eu vou implementar a governança aqui sem impedir inovação de acontecer, né? O iFood é uma empresa muito inovadora e o time de governança tem um cuidado de fazer a governança sem matar a inovação, sem sufocar a inovação. E como que isso acontece? Por exemplo, o nosso Lake, todo dado que está lá, ele é tratado. A gente não tem dado sensível transitando pelos times. Então, assim, o dado está tratado, ele está anonimizado. Então, você pode fazer suas análises sem problema. Os dados sensíveis, eles são tratados de acordo com o LGPD, com a forma de uso. E a gente tem alguns mecanismos que ajudam a garantir isso. A gente tem monitoramento de dado, a gente tem, obviamente, controle de acesso para todo mundo. Na nossa plataforma de IA generativa, que é um hub que centraliza todas as APIs de IA generativa para garantir que elas passam nos nossos contratos que estão compliant ali com o LGPD. Essa API, ela monitora os dados que estão transitando também para identificar se tem algum tipo de dado sensível. Então, assim, a gente define regras entre os nossos times de dados, né? O time de governança implementa essas regras e a gente garante que elas vão acontecer para todo mundo. Que legal, cara. Então, você tem um time de governança muito robusto, você tem processos muito sólidos e tudo mais. E quando surge um produto novo no iFood, tipo, agora vai surgir uma nova aplicação, uma nova funcionalidade e tudo mais. A partir de que momento o time de produto, a empresa começa a pensar nos dados que esse produto vai gerar ali? A gente já chegou num estágio que o iFood é muito data-driven. Assim. Então, quando um produto vai nascer no dia zero, ele já tem análise de dados em cima e já começa a olhar para isso, né? A gente divide o nosso time de dados em domínios. Então, tem lá o domínio da logística, tem o domínio de marketing, tem o domínio de fraude, prevenção à fraude, assim por diante. Perfeito. E aí o time que cuida desse domínio, ele vai abraçar aquele produto desde que ele esteja dentro do domínio dele, né? Então, assim, desde o dia zero, os produtos já nascem com essa visão de dados. Que legal, cara. Nossa, minha cabeça tá borbulhando com várias ideias aí. Tá sendo uma verdadeira aula esse papo aqui. Boa. E aí, o ponto que eu queria puxar agora, hoje em dia só se fala de Generative AI, né? Então, o pessoal até brinca que para você conseguir criar uma startup hoje, você tem que pôr AI no nome, senão ninguém vai querer investir, você não vai conseguir montar time, ninguém vai querer trabalhar com você e tudo mais. E eu imagino que vocês, por terem um time já tão robusto, uma estrutura tão sólida, antes mesmo de chegar ao mundo ou de ganhar popularidade no mundo, a Generative AI, com o ChatGPT, os modelos GPT, os LLMs aí e tudo mais, vocês acabaram tendo uma oportunidade muito legal de surfar essa onda das LLMs, né? Você tem alguns casos de uso, algumas histórias interessantes de onde vocês estão usando esse tipo de tecnologia dentro do iFood? Legal. A gente dividiu a nossa estratégia de IA generativa em 3 pilares.
a gente tem um pilar que é as novas capacidades que a generativa trouxe, novos produtos, disrupção. O que a gente pode fazer de inovação com isso? A gente tem um pilar que é como Generative AI pode melhorar os produtos que a gente já tem e a experiência que a gente já tem dentro do app. E o terceiro pilar é produtividade. Como que a gente pode usar essas ferramentas da porta para dentro? Então a gente tem esses 3 pilares e cada um tem uma aplicação diferente, né? Então, para inovação, a gente está experimentando com formas diferentes de fazer o pedido. Então, um pedido conversacional, ou então uma forma diferente mesmo de comunicar a sua intenção. Por exemplo, eu quero fazer uma lista de compras para fazer um bolo de cenoura. A gente já pega os ingredientes, monta uma lista e a pessoa pode comparar os preços. Então, essa é uma forma que a gente está usando. Outras são chatbots, né? Então, a gente tem atendimento, melhorar o atendimento automatizado. Isso tudo está ali em inovação. Dentro de features, às vezes são coisas até que não são uma nova feature grande, mas é algo que faz parte do nosso fluxo de vida ali dentro de alguma aplicação. Por exemplo, quando o restaurante entra dentro do iFood, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? É construir o cardápio dele. É mostrar o que ele tem para vender, né? E essa é uma etapa ali do nosso funil que tem um certo atrito, né? Ele tem que sentar e gastar um tempo para escrever o cardápio. Então o que a gente fez foi usar a GenAI para poder parsear o cardápio dele. Se você já tem uma foto, manda a foto do seu cardápio e a gente constrói a primeira versão para você. E aí fica muito mais fácil esse processo. Então essa é uma outra aplicação. E para produtividade, aí tem muita coisa. A gente tem um bot interno no Slack e ele acessa algumas bases de dados nossas e ele consegue acessar o nosso Data Lake também. Então, assim, fazer perguntas sobre os dados a gente consegue fazer internamente. Que legal. Ou então perguntar sobre algum termo do iFood, sabe? Tirar alguma dúvida sobre algum processo, algum protocolo dentro do iFood, isso tudo a gente consegue fazer internamente, fora os prompts que cada pessoa ali escreve voltada para o dia a dia dela, né? Que legal, cara. E a empresa em geral usa esse bot para ajudar no dia a dia, ganhar produtividade, aprender as coisas mais rápido, fazer um onboard mais rápido ali? Sim, hoje mais de 90% de todo o iFood já utiliza esse bot. Que massa, que massa. E tendo uma empresa tão data-driven assim, eu imagino que desde o dia zero que a pessoa chega na empresa, você já tem que começar a criar essa cultura de ensinar, né? Você falou muito dos business, dos BADUs, né? Business Analysts Heavy Data Users. Como que funciona essa parte de democratização de dados no iFood, de literacia, de ensinar as pessoas? Poxa, nem todo mundo provavelmente conhece as ferramentas de AI, né? Então, como é que você mostra para as pessoas que isso existe? Mostra para as pessoas o que tem no mercado, onde que ela pode procurar mais? IA já faz parte do onboard, IA e dados, né? Faz parte do onboarding do iFood desde 2020. Então assim, quando todo mundo que entra no iFood passa por um treinamento, dentro dessa trilha de treinamento tem uma parte de IA e dados. Então assim, quando a pessoa chega no D0, ela já sabe que aquilo ali é importante. E é algo que é tão forte dentro da cultura, que uma pessoa nova que entra ali, ela já acaba entrando dentro daquela cultura e seguindo a forma como ela funciona, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa. E o outro ponto é, a empresa inteira, as lideranças de cada área, elas estão o tempo inteiro acompanhando algum dashboard, algum relatório, e isso facilita também com que isso aconteça, porque se eu entro ali e aquele é o número que todo mundo está seguindo, então deixa eu seguir esse número aqui também, deixa eu entender como que ele funciona. Perfeito. E aí vai criando essa cultura, espalhando pela empresa toda, assim, né? E ainda falando da Generative AI, né? Cara, eu até tava falando isso numa palestra ali. Pra mim, Generative AI hoje é igual a internet era 20 anos atrás, lá, anos 90, sei lá. Que é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que para você acessar a internet, só podia entrar nos sites que a TI liberava. Então, sei lá, o Globo Esporte era barrado porque aquilo ia tirar a produtividade das pessoas do trabalho. O site tal, você tinha que pedir autorização. Eu lembro que teve época, cara, que um e-mail que vinha externo, o cara da TI lia aquele e-mail para saber se esse e-mail podia chegar ou não na sua caixa. De tanto medo que a galera tinha de internet nas empresas, principalmente eu já trabalhei em empresa pública, então é outro mundo comparado ao que a gente vê hoje aí. Mas eu sinto que o Generative AI vai ser parecido. Então hoje, sei lá, eu vejo galera discutindo, será que eu libero o ChatGPT para a pessoa usar?
não, isso não tem um risco, a informação da minha empresa vai vazar. Ou, não, essa ferramenta de resumir reunião a pessoa não pode, essa aqui a pessoa pode. Coisas do tipo assim. Como que vocês lidam com isso no iFood, onde todo mundo está querendo usar AI, querendo mexer com AI no dia a dia e tudo mais? A própria pessoa pode buscar uma ferramenta, pode usar? Como é que vocês lidam com isso? GenAI trouxe não só a capacidade nova ali, né, novas aplicações, mas jogou a complexidade de construir alguns sistemas lá no chão, né? Então, você trabalhou com NLP há mais tempo, fazer um sistema de classificação de sentimento, positivo, negativo, neutro. Eu tinha que juntar um dataset, preparar aquilo, dava trabalho, e cada um desses tinha que repetir todo o processo de juntar dataset, avaliar, ver como funciona. E GenAI fez com que qualquer pessoa consiga fazer isso, né? E qual que é a implicação disso? Todo mundo se tornando mais produtivo e conseguindo aumentar as habilidades que ela tem, tipo, é como se você ganhasse uma capacidade sobre-humana ali para algumas coisas, né? E isso vai ser para todo mundo. Então as empresas podem ou acreditar que isso não vai chegar nelas, ou preparar para essa mudança e preparar o time interno para essa mudança. Então a posição que a gente adotou foi, vamos criar as ferramentas para reduzir o atrito para as pessoas experimentarem e fazerem isso de forma segura. Então a gente tem o nosso bot interno, que a gente controla ali como que os dados são usados, onde esse dado está transitando e como que funciona. E a gente tem a nossa plataforma de IA generativa interna para também garantir essa segurança. E aí, usando as nossas plataformas internas, a gente coloca na mão de todo mundo. Então, olha, usem essas ferramentas que a gente está autorizando e brinquem à vontade, porque é uma questão até de brincar mesmo, de exercitar a criatividade, ver. E o que a gente vê na prática é que a pessoa começa com uma aplicação mais simples, tipo, eu uso IA generativa só para resumir texto. E aí ela descobre que serve para alguma outra coisa, aí descobre que serve para outra coisa e vai ampliando ali as coisas que ela faz com o Generative AI, né? E entender onde funciona e onde não funciona, não tem jeito, ela tem que testar para pegar esse feeling, né? Tem que ir experimentando, né? Querendo ou não, é uma parte aplicada de ciência no dia a dia, né? Exato. Então, assim, não permitir que isso aconteça, provavelmente vai ser uma desvantagem competitiva para uma empresa em breve, porque está caminhando muito rápido. Seria a mesma coisa de você ter uma empresa hoje que ninguém pode acessar a internet, né? É coisa desse tipo, assim. Não, cara, concordo demais, acho que faz muito sentido. E eu acho que é um grande desafio para as empresas, porque tudo é muito novo no início, então gera um susto no primeiro momento, todo mundo tem medo. Nossa, isso aqui, meus códigos vão vazar, meus dados internos e tal. Então, eu acho que tem um desafio aí muito grande para todo mundo que trabalha com isso, né? Boa. Eu queria, já que a gente acabou falando muito aqui do iFood, de uma história de uma empresa já consolidada, onde todo mundo já é data-driven, onde começou lá atrás uma cultura de dados e tudo mais. Mas eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente trabalha em empresas com realidades muito diferentes. Deve ter gente que trabalha numa empresa que ainda está nos primeiros passos do BI lá atrás, que ainda está começando a organizar os dados, ou que ainda está pensando em como fazer para criar uma cultura analítica ali na empresa e tudo mais. Pensando nesse cenário de uma pessoa que vive numa empresa que ainda não tem uma maturidade de dados e está começando nessa área agora, né? Que dica que você daria para essa pessoa nessa parte de quais os primeiros passos que você acha que essa pessoa deveria dar para fazer a organização que ela está, ser mais analítica e poder um dia chegar no nível que o iFood está hoje? Esse era muito o desafio que a gente tinha na Requima, né? Quando a gente chegava numa empresa nova, ia vender um projeto de IA, explicar como que funcionava a IA e como que escolhe um projeto para começar esse caminho data-driven. E o que a gente observou e o que a gente foi vendo é que o mais importante é ter uma finalidade de negócio, sabe? Quando alguém tinha como finalidade construir um data lake, a chance de dar errado era grande. Por quê? Porque um data lake é um projeto enorme, Perfeito. Você vai ter 100 fontes de dados diferentes. Se você for integrar aquelas 100 fontes de dados, construir um data lake que não está gerando nenhum resultado palpável ali, a chance do projeto morrer é gigantesca. Então, escolher um projeto de ponta a ponta, pequeno,
é a melhor forma de começar. Seu Legal. lake pode começar com uma fonte de dados, não tem problema. Não tem problema começar pequeno. O importante é ter essa visão do futuro, de onde você pode chegar e caminhar rápido para chegar lá, né? Mas começar pequeno é super positivo, que aí mostra o valor, as pessoas começam a entender aquilo e isso vai ganhando força, sabe? Chega um momento que um setor da empresa vai falar assim, pô, fizeram aquilo ali com dado para aquele outro setor e funcionou super bem, eu quero aqui também. E aí vai espalhando. Que legal, cara. Ótimo, acho que é uma ótima dica mesmo, porque aí você começa... Quando você faz um projeto desse, né, você encontra muitos stakeholders, né? Você encontra muita gente disposta a investir, porque ela vai ver resultado naquilo, vai acreditar naquilo e depois vira meio que uma bola de neve, né? Sim, porque, exato. sei lá, o gerente financeiro começa a ver valor naquilo e começa a financiar os projetos de AI na área dele. Os outros gerentes de outras áreas vão começar a ver que o financeiro está acertando mais do que errando, né, enquanto eles estão ficando para trás. E aí isso vai cada vez tendo mais stakeholders, cada vez mais gente querendo pôr energia, querendo criar uma cultura analítica ali, porque ele vai ver valor lá na frente, né? E é engraçado que o problema é o mesmo numa empresa que já tem IA consolidada, tipo iFood. Quando a gente vai começar uma aplicação nova, a recomendação é a mesma. Começa pequeno, coloca um modelo simples, Olha. faz de ponta a ponta, vê que você conseguiu conectar todos os pontos que precisa conectar para esse modelo funcionar e começa pequeno. Depois, a complexidade vai ser um resultado do tempo que você vai trabalhar naquilo, né? Mas começar pequeno e rápido mostra o valor, você já começa a entregar um valor para o negócio para ter um tempo de desenvolvendo e amadurecendo esse modelo, né? Boa. Cara, com certeza, essa cultura de começar rápido e começar pequeno, né? É a cultura startup na veia ali. E é legal ver uma empresa do tamanho que o iFood está hoje. Hoje o iFood está com quantas pessoas? Quase 6 mil pessoas. Quase 6 mil pessoas e continua tendo essa cultura de começar as coisas pequeno, fazer rápido, testar, chegar de ponta a ponta, ver valor e depois ir aumentando o número de interações em cima daquilo. Acho que é muito legal, é um aprendizado que as pessoas não têm nem ideia do quanto que isso faz uma diferença no negócio, né? E ajuda o negócio a chegar onde está chegando hoje em dia, né? E é muito porque é uma coisa que é mais fácil falar do que fazer, né? Tipo, Total. executar dessa forma exige uma energia e colocar a consciência ali, tipo, olha, eu vou executar dessa forma. Total, não tinha pensado nisso, mas eu acho que faz todo sentido, sabe? Tipo, tem muito mais gente que fala que faz isso, mas no dia a dia é muito mais difícil realmente, porque você bancar essa ideia é muito mais fácil falar, não, eu tenho um projeto de 3 anos aqui que vai chegar nisso. Porque você não vai ter que provar rápido, daqui a 3 anos você vai saber se aquilo ali deu certo, né? Então, realmente, pega todos esses pontos aí. Boa, agora, a gente falou um pouco de quem está começando, agora eu quero ir para quem está lá na frente. Poxa, tem uma estrutura de dados robusta, tal, e agora começou a chegar Generative AI, temos que encontrar onde pôr energia em Generative AI e tudo mais. Pensando nos negócios em geral, não só no iFood, onde que você acha que estão as maiores oportunidades de Generative AI nos negócios hoje? Essa é uma boa pergunta. Como empresa, assim. Igual eu tinha falado antes, né, que a gente tem as capacidades novas ali e tem a redução do custo para criar algumas aplicações. Então, assim, para a produtividade eu vejo muita coisa funcionando hoje, assim. Muito da discussão que tem em Generative AI, algumas pessoas falando, não, isso aqui é uma ilusão, vai dar tudo errado, e outras que vivem o hype e depois falam assim, poxa, não funciona como eu esperava. Só que a gente olha pouco pro que é possível fazer hoje, sabe? E dá para fazer muita coisa hoje. Então, um assistente de código hoje já funciona muito bem. Não vai resolver o problema de pensar por você, mas vai te ajudar a escrever código com muito mais agilidade, né? Tarefas do dia a dia, várias tarefas você consegue implementar com Generative AI. Então, assim, um exercício que eu estou gostando de fazer mais recentemente é que eu li um artigo uma vez falando de brainstorming. E aí ele falava sobre uma técnica de brainstorming. Você muda, inverte isso aqui, pega uma ideia e traz uma outra ideia e mistura as duas. E tinha ali uma sequência com várias sugestões de como fazer um brainstorm para gerar novas ideias. Aí eu achei legal, peguei e implementei aquilo num prompt e comecei a usar no meu dia a dia, sabe? Então, eu acho que essas coisas pequenas do dia a dia tem muita aplicação. Agora, quando a gente vai para
para as novas capacidades, agente e multi-agentes é algo que assim, é inegável como que evoluiu, sabe? Como que a gente consegue ter uma interface conversacional hoje que é muito mais fluida, muito mais humana, e voz é algo também que está mudando radicalmente, vídeo e imagem, né? Se a gente teve um ano de geração de imagem no ano passado, esse ano a gente está vendo o vídeo evoluir com a mesma velocidade, né? Geração de vídeo. Então, assim, essas aplicações, elas vão mudar muito a forma que a gente atua na empresa, para esses casos. Que legal, cara. Sem dúvida, faz todo sentido. Agora, todo mundo que escuta o podcast Data Hackers sabe que eu sou o cara que gosta de levantar as polêmicas, gosta de levantar os assuntos mais polêmicos lá. E eu não ia deixar de fazer isso com você aqui hoje. Muita gente tem tratado Generative AI como a solução para todos os problemas, né? Eu já vi gente fazendo assim, cara, perguntando pro ChatGPT igual pergunta pro Google uma coisa, por exemplo, ou tentando forçar LLMs em recomendação, LLMs em antifraude, LLMs em vários casos de uso que já estavam bem resolvidos pela AI tradicional, digamos assim, pelo Machine Learning, Deep Learning e tudo mais. Qual que é a sua visão sobre isso? Assim? Você acha que AI generativa é a solução para tudo, vai substituir tudo, ou você acha que é uma coisa que vai conviver? Como é que você vê isso aí? Eu acho que é uma das ferramentas que a gente tem no cinto de utilidade, sabe? Não resolve todos os problemas, com certeza não. E parte de estimular todo mundo a testar é um pouco para pegar esse feeling, né? Perfeito. Então, quando a gente olha para a IA generativa, obviamente tem várias outras peças envolvidas, mas no coração ali é um algoritmo que faz modelagem, que modela a linguagem. É como se fosse um autocomplete do celular, obviamente numa escala infinitamente maior, mas o coração do algoritmo, o coração desses métodos é esse. E o que isso implica pra gente? Que algumas coisas não vão funcionar bem. Então tem lá o teste do 0.1, 0.11 ou 0.09, o que é maior, e ela se confunde, porque ela não opera matemática, ela está falando de texto, ela gera texto. E ter consciência disso, eu acho que ajuda a gente a usar muito melhor essa tecnologia. Então, assim, texto, eu acho que vai resolver grande parte dos problemas e a gente vai resolver com Generative AI. Para outros problemas, vai ser uma combinação de Generative AI com outra coisa. Então, por exemplo, eu posso usar Generative AI e colocar ferramentas na mão dela para ela operar. Então, coloco uma calculadora ali, ela já consegue resolver algumas operações matemáticas. Em outros casos, eu posso usar Generative AI, por exemplo, num fluxo de fraude, mas eu dou um passo atrás, assim, vamos supor que eu tenho um texto, eu peço para ela avaliar o texto e gerar feature para mim. Então, essa pessoa mencionou isso nesse texto? Perfeito. Ou aconteceu tal coisa nesse texto? Então, eu uso a LLM, mas eu estou gerando dado compatível com uma metodologia que funcionaria melhor, né, que é um modelo de IA que a gente já utilizava antes. Então, assim, não vai ser. Eu acho que ainda vão surgir novas IAs generativas que vão surpreender a gente. Por exemplo, série temporal é algo que encaixa bem ali na metodologia, ela encaixa ali naquele framework, mas hoje a gente ainda não tem nenhum modelo de série temporal generativo que funciona tão bem quanto as LLMs que a gente tem. Mas é uma coisa que poderia acontecer? Poderia, mas hoje não é realidade, né? Então eu separaria dessa forma. Não, bem interessante. E pensando nos profissionais de dados em geral, hoje tem muita preocupação, né? Poxa, meu trabalho vai ser substituído por uma AI, meu trabalho vai ser substituído por um robô. Acho que quase todas as profissões tem gente discutindo sobre o tema, pensando naquilo, falando sobre aquilo e tudo mais. E a área de dados hoje, a gente tem muitos papéis diferentes, né? A gente tem um engenheiro de dados, a gente tem um analytics engineer, mas na parte de modelagem ali. A gente tem um analista de dados, tentando cruzar dados, fazer perguntas importantes para o negócio e tudo mais. Tem cientista de dados, engenheiro de machine learning, data product manager. Todo dia surgem novas profissões em dados ali. E na sua visão, o trabalho em geral de um profissional de dados tende a mudar muito com a AI generativa? Essa é uma coisa que eu fico pensando muito, sabe? Porque eu vejo que a área de AI generativa está avançando de uma forma muito rápida, né? A gente está, sei lá, se antes você podia fazer um prompt com
8 mil tokens, hoje você faz com, sei lá, 160 mil tokens. Então isso vai criando novas oportunidades ali para operar os dados nesse tipo de modelo. Você acha que vai mudar muito a vida dos profissionais de dados com esse tipo de tecnologia? Algumas mudanças de habilidades eu acho que vão ficar mais evidentes. Por que eu estou falando isso? O Google publicou um artigo em 2015 falando assim que IA tinha um débito técnico grande, né? Por quê? Porque a gente fala de modelagem, que é um pedacinho pequenininho dentro de um universo de 1000 coisas que tem que ser feitas para rodar um modelo. Então Perfeito. eu preciso ter serving do modelo, API. Eu preciso ter feature store para pegar as features que são exatamente iguais no treino e na predição. Eu não posso ter diferença da forma como o dado é computado. Eu preciso ter parâmetro sendo servido, eu preciso ter configuração sendo servida, eu preciso distribuir isso, fazer deploy, colocar servidor. Existe uma gama gigantesca de coisas ali, e a modelagem em si, o fato de escolher as features que o modelo vai ser treinado e treinar um modelo é uma parte muito pequena de todo esse Perfeito. escopo aí de IA. E o que acontece é que cada vez mais essa pequena parte ela vai sendo automatizada. Então a gente tem hoje AutoML, a gente tem LLM agora que pode escrever pedaços de código para modelagem. E o que fica? O que continua existindo muito forte, né? Problem solving, tipo, saber resolver o problema, criatividade, a sensibilidade para analisar o dado. O que é a sensibilidade para analisar o dado? Eu tô vendo aqui um dado do tamanho das pessoas. Se tem uma média que é 6 metros, tem alguma coisa errada no meu dado, sabe? Você tem a sensibilidade de conseguir interpretar o dado e trazer para o mundo de negócio e ser uma pessoa horizontal para conseguir conectar as pontas e fazer esse modelo chegar em produção. Então, quanto mais versátil a pessoa é em termos de navegar esse ecossistema, de entender de dado, de conseguir programar, de conseguir fazer a modelagem e chamar as APIs e conectar as pontas, mais produtiva ela vai ser para gerar impacto para o negócio no final das contas, sabe? Então, o que eu acho que vai mudando é um pouco isso, que é igual o que está acontecendo com programação. A gente está ganhando mais produtividade, mais capacidade de trabalhar com aquilo. Então, olhar para o problema, para a solução dos problemas e para o todo e conseguir fazer essa conexão é muito valioso. Muito massa, cara. Muito massa. E aí, a gente está começando a chegar ao final do nosso papo, mas eu ainda quero pegar algumas dicas para os nossos ouvintes aí. Uma delas é o seguinte: poxa, para os profissionais de dados que estão no mercado aí hoje em dia, que você que é um cara que está sempre pensando na frente, está sempre estudando, tem um perfil acadêmico muito robusto, que tipo de conhecimento que você acha legal dessa galera procurar estudar, que eles não deveriam tirar do radar no momento que a gente está hoje aí, pensando muito nessa parte de AI generativo? Eu gosto muito de fundamentos. Legal. Porque a tecnologia, ela muda muito rápido. A tecnologia que está todo mundo usando hoje não vai ser a mesma que vão estar usando daqui a 2 anos. Agora, tem coisas que não mudam nunca. Por exemplo, não nunca, mas assim, mudam muito mais devagar, né? Então, pega a linguagem de programação. Se você entende o fundamento da linguagem de programação, como que é a memória gerenciada, o que é uma linguagem estática, uma dinâmica, como que ela funciona. Quando surge uma linguagem nova, você lê ali como que ela funciona, encaixa naquele framework, você já sabe como que ela opera. Tipo, você já sai 5 passos da frente, sabe? E o mesmo é verdade para machine learning, para os outros conhecimentos. Então, acho que fundamento é uma coisa que vale muito a pena investir, assim, entender como que os modelos funcionam. Porque se você sabe como o modelo funciona, você sabe qual tipo de dado é bom para eu colocar ali ou não colocar. O que a gente estava falando de IA generativa, né? Então, entender como que o modelo de IA generativa funciona vai te ajudar a entender quando que faz sentido usar e quando não faz. Perfeito. Então, assim, eu diria que fundamentos é algo que nem sempre você vê, porque o foco no aspecto técnico ali mais imediato é muito mais, como que eu posso dizer, é muito mais fomentada pelas empresas mesmo. Olha, eu preciso de alguém que programe Spark, eu preciso de alguém que resolva esse problema aqui. Quando você olha para o fundamento, você abre mais o leque, né? Então eu diria que olhar para o fundamento é... Beleza. Thiago, eu queria muito agradecer a sua participação com a gente aqui hoje, nesse podcast que é uma dobradinha do Data Hackers com o About Data, do Zorro Analytics. E agradecer aos nossos ouvintes que estão ouvindo a gente até agora. Valeu!
Muito obrigado, foi um prazer conversar com você e participar aqui. Boa! Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers.